Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Hoje, domingo, estamos aqui para analisar os temas que marcam a atualidade nacional e para o dia de hoje elegemos três temas que marcam a atualidade nacional. Vamos destacar a questão dos partidos políticos que já têm dinheiro para a campanha eleitoral. É verdade, a Comissão Nacional de Eleições já começou a desembolsar os valores para a campanha que inicia neste mês de agosto, aproximadamente no dia 24 de agosto. Vamos falar também igualmente de um outro tema relativamente às exonerações do Presidente da República, Filipe Nyusi. Continua ainda a nomear alguns gestores públicos. Estamos a falar de algumas empresas que o Presidente da República vai exonerando e vai nomeando outros dirigentes, numa altura em que já está mesmo de saída. Há quem levanta a questão de que não deveriam fazer, na medida que está mesmo de saída, pressupõe-se que seja o governo de gestão para a própria transição na tomada de posse do próximo presidente. Também escolhemos a questão da comunidade momentânea que denuncia envolvimentos dos raptos, denuncia o melhor envolvimento dos membros do governo nos raptos, e o ministro do Interior já apareceu a público para dizer que provavelmente a comunidade emocionou-se, que era preciso mostrar as evidências que alguns membros do governo estão envolvidos nos raptos que estão a acontecer na cidade de Maputo, numa altura em que há algumas pessoas que foram detidas que supostamente são mandantes dos raptos. E para nos ajudar a analisar esses pontos, contamos com a presença de Gerson da Silva, que é jurista e ativista social, do meu lado esquerdo. Do meu lado direito está Marcelino Pangaia, que é analista político. Com esses dois vamos debruçar a volta desses temas que elegemos para o dia de hoje. E vamos começar com a questão de Filipe Nyusi, que na verdade ainda continua a exonerar alguns gestores públicos, mesmo já no fim do seu mandato. Há quem entende, como fiz a referência na minha parte introdutória, que o Presidente da República está no momento de gestão do país. Possivelmente pode mexer alguns ministérios, tendo em conta que a cessação de facto do Presidente da República, ou melhor, os primeiros gestores a cessarem as funções são os ministros, e depois cessa o Presidente da República já mesmo com a tomada de posse do novo Presidente. Vou começar com o professor Pangaia. Vamos tentar analisar um pouco sobre essas mexidas que ainda estão a ocorrer, que estão sendo levadas a cabo pelo Presidente da República relativamente a algumas empresas públicas, em que o Presidente da República vai nomeando algumas pessoas, algumas figuras, tendo em conta que o mandato nessas empresas públicas ela vai se estender até no próximo Presidente, que vai tomar as rédeas do país. Qual é a análise que faz dessas movimentações que o Presidente da República está a fazer no concernente a algumas empresas públicas? Sim, boa tarde, boa tarde, Jackson, boa tarde, telespectadores. Vamos juntos podermos procurar analisar esses temas nas próximas 2 horas de tempo. Mas peço para que me deixe poder apresentar alguma inquietação que eu tenho com as academias, as instituições do ensino superior, que têm vindo a distribuir títulos a certos indivíduos. Okay. Era importante que pudesse rever esse cenário, porque as academias elas não podem ser politizadas e nem podem ser instituições de recados. Ou a distribuição de diploma de doutores honor causa deve ser devidamente analisado. Estamos a ver nos últimos dias, está a virar moda pelas instituições do ensino superior, buscar um indivíduo e depois lhe dar um título de doutor honor causa. Se assim prevalecer, daqui a pouco nós já vemos ouvir que até chamaram Paulo Kagame, também lhe deram o diploma de honor causa, assim como vários outros que vêm aí. Isso está a descredibilizar, de certa forma, as nossas instituições do ensino superior. É preciso que haja uma justificativa bastante forte no concernente ao papel que essas individualidades terão desempenhado para a respectiva instituição. Como, por exemplo,
Moçambique, eu não estou a ver neste momento aquilo que pode justificar alguém aqui no país a receber o título de doutor honoris causa, num país onde estamos com situações de reclamações em todas as esferas da sociedade. Então, é um recado para as instituições do ensino superior para que não continuem a só distribuir esses títulos, porque até certo ponto vamos descredibilizar as nossas instituições. Relativamente à questão que me apresenta... Desculpa, está a falar da questão de Lázaro Chakwera. E eu não indico nomes aqui no concreto. Estou a dizer que as nossas instituições de ensino superior nos últimos dias está a proliferar a distribuição de títulos de honor causa. Okay. Então estou a chamar a atenção a essas instituições para que efetivamente busquem motivos que lhes dão a poder entregar tais títulos. Eu dei exemplo, por exemplo, no nosso país. O que pode justificar no nosso país escolher uma individualidade para receber um título de honor causa numa sociedade onde todas as classes estão em rebuliço, não é? Então, não faz sentido. Mesmo quando vamos para a recente atribuição do presidente do Malau, sim, não consigo notar exatamente qual é o papel que efetivamente revolucionou aquele presidente na sociedade malauiana ou em África ou no mundo em geral. Então, era preciso que as instituições possam poder analisar isso. Eu não quis ir em pormenor, mas as instituições superiores sabem as distribuições desses títulos, o que estão a fazer e como que estão a fazer. Obrigado. Em relação a essa questão que me colocou, ok, nós neste momento, o que efetivamente o governo deveria estar a fazer era de fato um governo de gestão. Se essas destituições que estão a ocorrer têm um motivo urgente de o fazer, provavelmente pode ter sua razão o presidente a fazer isso. Mas essa questão peca quando não há essa indicação clara do porquê da destituição deste e nomeação daquele. Isso só pode ser feito, nós iríamos aplaudir. Se, por exemplo, dissesse que, já que o mandato está a terminar, algumas hierarquias estão, por exemplo, a prejudicar as contas dos ministérios, das empresas, e a razão pela qual, para estancar isso, acabamos retirando. Só que também isso não é possível. Por exemplo, a presidente da autoridade tributária, ela foi tirada da autoridade tributária, foi colocada nos aeroportos de Moçambique. Já deixa de poder ter essa emergência dessa substituição. Significa que ela ainda é confiada. Então, por que ela foi tirada de um ponto para o outro numa altura em que estamos a escassos meses para poder terminar o mandato? Isso periga essencialmente ao novo governo que vier. Porque imaginemos que o novo governo venha e não concorde com todas essas figuras. Vai poder exonerar a todos eles. Isso não vai cheirar bem ao nível da sociedade. Dizer que não, olha, está a ver, aquele chegou e já está a retirar tudo aquilo que o outro deixou. Quando, na verdade, essas pessoas estão sendo colocadas na última hora, acima de joelho, acima de tudo. Não faz sentido. Eu acho que deveria se dar oportunidade para que a nova equipe que aparecer também encontre elementos de confiança, assim como de competência, como o nosso estatuto reza, na indicação de quadros que vão fazer parte do novo governo que vai acontecer provavelmente a partir de janeiro de 2025. E se agora que temos vários indivíduos que estão sendo nomeados, há de ficar, para além de que, tendo em conta toda a situação que o país está a passar neste momento, essas pessoas que estão sendo nomeadas agora dificilmente vão ser credíveis perante a sociedade. Porque a sociedade vai acreditar que isso é a continuidade daquilo que neste momento está a reivindicar. Todas as sociedades estão a reivindicar neste momento. Estamos a falar dos profissionais de saúde, estamos a falar dos juízes, estamos a falar dos professores, estão a reivindicar pela gestão dessas pessoas, desse governo. E agora, se esse mesmo governo agora está a montar uma equipe, até que ponto que essa equipe vai ser credibilizada no próximo mandato? Então, devia-se ter cuidado com relação a isso. Obrigado. Jason da Silva, vou para si. Até que ponto estas nomeações, temos aqui a
ex-presidente da autoridade tributária que vai para aeroportos de Moçambique. Até que ponto essas nomeações podem, de alguma forma, comprometer aquilo que é o novo governo a ser constituído no próximo ano? Vimos também o Presidente da República dizer que a questão da tocha da unidade, tocha da unidade nacional poderá iniciar o périplo para o país, salvo nos próximos meses, ou melhor, nos próximos meses, estamos a referir em 2025, numa altura em que toma o poder um outro presidente. O Presidente da República atual já marcou para o próximo ano a questão da circulação da chama da unidade no país. Quer dizer, essas marcações, de alguma forma, vão colidir com o novo elenco que vai dirigir o país. Até que ponto essas nomeações elas vão entrar em conflito naquilo que é a gestão do próprio país? Porque há quem pode entender no próximo ano chegar-se que não. A pessoa que foi nomeada naquela empresa pública, eu acho que não é competente para poder dirigir aquela instituição. Eu vou trazer os meus dirigentes para nomear aquela instituição. Como é que analisa? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Queria, antes de mais, endereçar os cumprimentos extensivos assim ao meu colega do painel, professor Pangaia, à vasta equipa da FTV e a todos os outros nossos irmãos e concidadãos que nos vêem do outro lado da tela. Antes de responder essa questão, eu gostaria de levantar como ponto prévio sobre a situação dos funcionários públicos na província de Inhambane, concretamente no distrito de Mapote. Vezes sem conta, os funcionários chegam-nos denúncias que funcionários naquele ponto do país estão a ser vedados do direito à mobilidade. O que é direito à mobilidade? Direito à mobilidade é uma transferência legal que se encontra estatuída sim, no regime geral dos funcionários do Estado, em que, por motivos justificativos, alguém pode pedir uma transferência de um ponto para outro, desde que reúna os requisitos estabelecidos na lei. Quer me parecer, segundo o que tive, é que o administrador de lá, o Dr. Mussanhane Filho, tem vedado muito este direito, mas não apresenta nenhuma justificativa como tal. Então, era o momento de nós apelarmos que esse Estado é dos moçambicanos, esse Estado não é do administrador nem de qualquer outro dirigente. Portanto, é preciso que as pessoas respeitem a lei, é preciso que as pessoas tenham respeito pela dignidade humana, de certa forma respeitem o processo normal das transferências. Esse Estado é nosso como moçambicanos. Devemos devolver o espírito de patriotismo a todos os concidadãos, na medida em que devemos nós nos sentirmos úteis e poder colaborar com esse Estado. Não deve existir ninguém que fique à margem do Estado. Indo à questão que me coloca, bem, eu olho essa situação com muita preocupação. Primeiro porque, a ser assim, sabendo que nós vamos para os pleitos eleitorais, quer me parecer que o partido Frelimo já está a assumir uma vitória. Estando assumindo uma vitória, como quem diz, o próximo candidato da Frelimo irá dar continuidade aos ideais do mesmo partido. Portanto, nós ainda vamos para uns pleitos eleitorais. Estarão, de certa forma, todos os candidatos, pelo menos aprovados pelo Conselho Constitucional. Está lá o Venâncio Mondlane, está lá o Daniel Chapo, o Lutero Simango e o último Yusuf Momad. Esses devem concorrer em pé de igualdade, sendo agora uma incógnita, se não um absurdo, assumir algum tipo de vitória antes dos pleitos eleitorais. Agora, é preciso nós também percebermos aqui uma questão de fundo. Sim. Se nós praticamente teremos um pleito eleitoral justos e transparentes, eu acho que essa posição não é lícita. Agora, certamente que quando as pessoas sabem que vão entrar para uma corrida e tem 99% de probabilidade que a Frelimo e o seu candidato irá dar continuidade à governação do país, se calhar podem ter este comportamento. Mas, portanto, isto é uma pergunta de reflexão que vamos deixar a todo o povo moçambicano e lembrar aos moçambicanos que até que ponto
as nossas eleições são justas e transparentes. Numa altura em que nós estamos com o governo de gestão, Sim. que esse deverá arrastar até a tomada do poder ao próximo candidato eleito, pela suposta vontade do povo. Então, é preciso nós começarmos a perceber isso. A ser assim, não vejo razões, pelo menos constitucionais e legais, para ver essa transferência de quadros numa altura em que estamos já na fase decrescente para os pleitos eleitorais. É uma medida, faça o termo, absurda, neste preciso momento, atendendo e considerando que já finalizamos praticamente o ano normal, entramos com um governo de gestão, quer dizer que o governo estará apenas a arrastar o país, a conduzir o país até a tomada de posse do novo presidente. Portanto, eu queria convidar a todos os dirigentes neste país, usando de todo o protocolo seguido e o respeito que nós temos pelas instituições, para que os nossos presidentes, os nossos mandatários ou os servidores públicos comecem a ter a cultura de poder respeitar-nos, nós, como moçambicanos. Este em primeiro lugar. Segundo, não tratarem o país como se fosse propriedade privada. Este é um país dos moçambicanos. Este país tem leis, este país tem princípios, temos uma Constituição, temos instituições, então é preciso que toda a máquina administrativa seja respeitada. Mas como é que isso deverá acontecer? Isso deverá acontecer na medida em que os próprios servidores públicos devem ter a consciência, primeiro moral, de poder aceitar o término do seu mandato, aceitar que Moçambique vive numa liberdade, num sufrágio universal, em que, em princípio, o povo moçambicano é que decide quem não deve fazer parte, quer do governo, quer da Assembleia Geral. Então, é preciso nós começarmos a devolver este espírito de patriotismo, espírito de identidade cultural, devolvermos esta maneira de pensar os moçambicanos, porque senão vamos passar a vida a continuar a fazer festas eleitorais, na verdade, enquanto o candidato ou seja, o Presidente da República já existe. Então, eu quero acreditar nos processos eleitorais. É verdade que não existe transparência, mas nesse preciso momento vamos dar credibilidade. Estão a entrar novos autores políticos, a população moçambicana é maioritariamente jovem, e eu quero acreditar que cada dia que passa as pessoas vão ganhando consciência que é com voto nas urnas que nós vamos decidir o melhor de todos nós. Obrigado. Já talvez aproveitar antes de ir para o professor Pangaio, a questão da movimentação também de Amela Moindani, do cargo do Presidente da Autoridade Tributária. E acha que, de alguma forma, ao deslocar a ela, porque ela saiu de uma instituição para outra, tem por objetivo dinamizar outra instituição, ou quer dizer, há a ideia de que é simplesmente uma movimentação simbólica, mas já que entende que deveria ter se mantido ela no mesmo lugar? Olha, essas instituições, eu tenho dito às pessoas uma coisa simples. Este país não existem mais pessoas. Por que são sempre as mesmas pessoas a serem tiradas de um lado para o outro, Este país não tem quadros. Sim. Se formos visitar a autoridade tributária, a PCA Sensato, o que é que fez para merecer um prêmio desta natureza? Esta é a questão do fundo. A autoridade tributária está, de qualquer maneira, o antecessor, que é o senhor Fernandes, é uma pessoa que muito admiro, deu o máximo, organizou aquela instituição, mas quer-me parecer que a atual ou a cessante só veio destruir o pouco que a autoridade tributária tinha. Portanto, eu não vejo isso como
como uma recompensa da nação, ou seja, como um prêmio ou como essa mobilidade de quadros para dinamizar esses setores. Pelo contrário, eu acho que parece-me que estão a tirar de um lado para o outro para proteger mais a sua imagem, proteger mais as instituições, até porque, bem vistas as coisas, não é nenhum segredo que certas empresas públicas acabam sendo saco azul para financiar eleições. Aliás, recentemente, no distrito de Nhaminga, o candidato da Frelimo, tudo indica, que está sendo usado as viaturas do Ministério da Educação, que foram recentemente adquiridas, que era para servir o povo moçambicano, estão sendo usadas para fazer uma pré-campanha. E isto é mau, porque nós estamos numa situação em que o próprio Ministério da Educação, a todos os níveis, anda de pernas para o ar, os próprios professores andam revoltados porque não são pagos horas extras. É verdade que existem casos que já começaram um ou outro lado, mas recentemente em Massinga estavam a reclamar de 21 meses de atrasos inerentes ao que eu diria de horas extras. Portanto, parece que nós andamos a brincar de ping-pong, não damos valores a quem realmente dá a sua cara, dá a sua força para poder dinamizar o país. E então continuamos com essas brincadeiras de um lado para o outro. Então é preciso nós começarmos a ganhar consciência. Aeroportos, nós sabemos que aeroportos sempre foi uma empresa que foi vítima ou é conhecida como saco azul para drenar dinheiro para o partido Frelimo. Aliás, um dos PCAs acabou sendo condenado por essas atitudes ilícitas. Então, agora essa mobilidade de quadros quer me parecer que é mais uma vontade partidária do que necessariamente uma vontade da nação. Doutor Panga, suponhamos que essas movimentações elas sejam necessárias e para a dinamização da administração pública. Até que ponto estas pessoas nomeadas podem constituir mais-valia para a administração pública? Na medida que estamos no 8º mês, faltam poucos meses para o ano terminar e para este governo cessar. Significa que, se não estiver equivocado, o Presidente da República tem que exonerar em bloco, em dezembro, todos os ministros, sim. Até que ponto, por exemplo, esses foram nomeados pelas empresas públicas, participação do Estado, eles podem trazer mais-valia para o próprio Estado e que este tempo que, por exemplo, nos resta, porque vamos lá supor que o novo governo chegue e entende que não, aquela pessoa está ali, não deve estar ali e deve de alguma forma sair. Até que ponto este dinamismo na gestão pública pode construir dinamismo na gestão pública, essas mudanças para este ano, porque visa satisfazer um determinado fim. O atual presidente não está a olhar para o próximo ano, não está a olhar para o próximo presidente, não, está a olhar para os seus feitos. E o que ele tem para o objetivo é alcançar os objetivos ainda nos meses que lhe restam. Sim, é o seguinte, na administração pública nós temos o princípio de continuidade. É verdade que esse princípio ele norteia para garantir com que todos os projetos assumidos pelo governo anterior, ele seja dada continuidade quando isso assim permitir, quando achar a importância. Depois de avaliados todos os projetos que estavam em curso, procura-se garantir a continuidade dos projetos para aqueles que estavam a andar numa linha correta. Mas o que está a acontecer é que, numa altura em que estamos mais ou menos 4, 5 meses para terminar o mandato deste governo, eu acho que não é digno que esse governo ele comece agora a mexer quadros para fazer o quê? Porque aquilo que deveria ter feito, teve oportunidade para fazer. Foi um mandato de 5 anos. Não é agora que faltam 4 meses praticamente, que vai conseguir inverter o cenário que não conseguiu realizar nos anos anteriores. Então,
nós podemos admitir sim que provavelmente se estivesse a ocorrer um escândalo qualquer numa instituição, como forma de poder parar com esse escândalo, então cria-se essa situação de movimentação, aí talvez pudesse justificar. Mas se é que existiu, devia ter sido colocado à sociedade, justificar o porquê deste momento, já no final do mandato, haver essas nomeações. Então a questão que se coloca é essa mesmo, que inquieta qualquer um. Olha, essas nomeações não beneficiam qualquer um dos candidatos que for eleito. Mesmo que haja essa confiança de que o partido no poder, ele vai dar a manutenção. Também não beneficia do outro candidato que está a concorrer neste momento, porque, obviamente, ele tem suas estratégias. Porque não é de tudo de melhor ou de mal que ocorreu durante os últimos 5 anos ou 10 anos que o atual presidente está a terminar. Ele, quando for a entrar, será que vai dar continuidade das estratégias que o atual presidente cessante está a ter? Se isso for verdade, então provavelmente se justifique dessa questão. Mas, para mim, eu acho que nenhum dos 4 candidatos vai ser beneficiado por essas nomeações que estão a ocorrer agora. De uma ou de outra maneira, cada um vai querer fazer uma diferença para o melhor. E essa diferença passará necessariamente por procurar montar equipes que vai achar competente, equipe que vai estar de confiança, para poder implementar a estratégia que ele vai ter. Não estamos aqui a sustentar que cada presidente que for para lá tem que considerar inúteis todos os quadros que estavam no governo anterior. Sim. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer, sim, que era importante que o atual governo mantivesse até agora aquilo que já fez e não mexesse ninguém. Só mexesse em caso de extrema necessidade de haver algum escândalo. Para poder fazer parar esse escândalo, obviamente, tem que fazer parar alguém. Mas não é isso que foi dito até agora. Sim. Então, estamos a ver aqui a encurtar a expectativa ou a possibilidade dos outros candidatos naquilo que eles estão a prometer agora. Sim. Cada um vai dando a sua campanha, neste momento, daquilo que vai querer fazer para a sociedade. Sim. Enquanto isso, o outro que está a sair está a nomear quadros para setores chaves em que esses candidatos, neste momento, estão a prometer mudanças. Como é que vão proceder mudanças tendo em conta aquilo que está a colocar agora? Certo. Então, a questão é essa. É uma questão de haver subtileza por todos aqueles. Se calhar aqui nós não podemos apenas falar na figura do Presidente da República. Sim. É todo o governo que assessora o próprio Presidente também nos seus atos que está a praticar. Sim. Mostrar claramente que, olha, provavelmente nós não estamos a agir bem desta maneira. Mas está aí. Eu fiquei satisfeito em algum momento de um dos candidatos, né, do partido no poder, o Chapo, quando ele dizia, lançou uma promessa dura agora de que ele vai poder remover os corruptos, vai remover os lambebotas. Então, quando ele paulatinamente está a tentar dizer que vai haver mudanças. Sim. E já é bom que pelo menos apareça isso, não é? Não basta só dizer... Então, se diz isso, de que vai remover os corruptos, vai remover os lambebotas. Imaginemos que esses que está a nomear são tais corruptos, são tais lambebotas. O que vai acontecer? Obrigado, Dr. Pangaia. Mesmo já só aproveitar, mesmo para fechar, aproveitar essa deixa do Dr. Pangaia e também do candidato da FREM, Daniel Chapo, que de alguma forma tem endurecido o seu discurso relativamente ao combate à corrupção, ao nepotismo no aparelho no aparelho do Estado. E ele diz de viva voz que vai combater todos esses males. Mas é preciso ressaltar que esses discursos nós já ouvimos também anteriormente com Armando Miri Guebuza, quando chega ao poder, e também incitou algumas diligências que culminaram com a detenção de algumas figuras. Também ouvimos o discurso também do Presidente da República, também focado um pouco para o combate à corrupção. Até que ponto este discurso de Daniel Chapo que está a trazer, que é o candidato da FREM, essas pessoas que fiz referência são candidatos da FREM. Até que ponto esse discurso ela pode, de alguma forma,
a sociedade comprar essa narrativa de combate à corrupção de uma forma severa, numa situação em que já acompanhamos várias figuras do mesmo partido aparecerem com o mesmo discurso, mas a prática parece outra. Não estou a dizer que Daniel Chapo será o vencedor, mas caso ele vence, fala de combater a corrupção. Bem, antes de mais, nós temos que referir 2 pontos muito relevantes nisso. A própria corrupção já existe desde o tempo de Jesus Cristo. Para os cristãos, sabem muito bem que pelo menos Jesus Cristo foi vendido a título de corrupção a 30 moedas de prata, pelo seu contabilista. Só para terminar, para dizer que dos 12 discípulos que Jesus tinha, o único que tinha cargo era o Judas, e foi este justamente que vendeu. Ou seja, o que eu estou a querer trazer essa história aqui? Estou a dizer que a corrupção é um processo que vem desde os tempos. Não há de dizer o Daniel Chapo que há de acabar com esta prática que já se instalou no meio dos moçambicanos, infelizmente. Sobretudo, o Estado hoje acaba estando ligado. Se formos a prestar atenção aos funcionários, gestores públicos, vamos perceber que o patrimônio que eles constroem não existe nenhuma proporção direta ao ordenado que eles têm. Sim. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que a corrupção, infelizmente, é uma prática que está no dia a dia. Não falo isso num contexto isolado da Frelimo. Sim. Se formos a visitar a própria Renamo, os municípios que a própria Renamo assim o faz, lá dentro também implantou-se a corrupção. Sim. Se formos a visitar o MDM, o único município que o MDM tem na Beira, também está lá instaurada a corrupção. Portanto, nós não podemos vender publicidades para colher, de certa forma, agrados do povo moçambicano. Agora, há outro detalhe que muita gente, se calhar, não percebe. A corrupção não se combate com meios coercivos. A corrupção combate-se com a educação. Sim. Nós temos que lutar para educar as próximas gerações, de modo a que elas mesmas possam construir uma personalidade sem a corrupção. Como é que tu vais combater a corrupção num contexto em que, primeiro, os funcionários públicos, para além de ganhar mal em todos os aspectos, têm falhas regulares dos seus salários? No sentido em que os mesmos dependem de salários, muitos deles são jovens, estão a começar a vida, e nós sabemos de antemão, se o próprio dirigente neste país, que ganha o que ganha e não vive de salário, por também se formos a fazer uma análise, filhos de dirigentes aqui, que nunca trabalharam em nenhum sítio e têm carros de 20 milhões de meticais, para dizer que nem o próprio pai, nos mandatos, não conseguem comprar nem sequer, sem ter que usar este dinheiro, não consegue comprar uma viatura, mas o próprio filho tem um carro de 20 milhões. Então, o que eu estou a querer dizer? A corrupção que pretende acabar, qual é? Esta dos polícias na rua receber 50 meticais, porque a corrupção também tem níveis. Sim. É preciso também que os candidatos, pelo menos o Daniel Chapo, diga exatamente qual é o nível de corrupção que pretende combater. De 50 meticais, 100 meticais, porque o que estraga este país não é esta corrupção de 50 meticais. Aquela corrupção, é crime, sim, eu não estou com isso a dizer que é correto. Sim. Mas o que estraga este país são avultadas somas, a corrupção industrial, faço o termo, que esta acaba desviando uma nação. Por exemplo, o estudante, por exemplo, um diretor provincial da educação, ele entra numa viatura de 5 milhões de meticais, ele vai a uma escola primária fazer uma visita, e chegado à escola primária, os alunos não têm água. Os alunos sentam no chão, os alunos não têm nem sequer salas condignas, ou seja, não têm salas condignas. Estudam ao ar livre. Certo. Um dia vão ao hospital, no dia seguinte vão à escola. Um dia vão ao hospital, no outro dia vão, fazem escala entre escola e hospital. Não se sabe se a criança já na primeira, segunda classe está a tirar curso de enfermagem, porque está sempre nos hospitais, mas não por vontade própria, porque estão a contrair doenças respiratórias devido à temperatura, e quando se chove não se pode estudar. Então,
qual é o nível de corrupção que o candidato... Quer dizer, se formos a prestar atenção, visitarmos um bocadinho os candidatos, todos vendem, sem exceção, todos vendem publicidades enganosas ao povo moçambicano. Portanto, é preciso nós percebermos, sem fugir muito. Quando eu olho muito, eu tenho o cuidado de analisar o manifesto eleitoral de todos os candidatos. Certo. O candidato da Renamo não tem nada para dizer ao povo moçambicano. Outro dia, numa das entrevistas, foi questionado na STV qual é o governo que pretende construir caso ele seja eleito. Não conseguiu responder. Portanto, se formos a visitar a qualidade e o perfil de cada candidato, nós vamos perceber que nós, como povo moçambicano, estamos mergulhados em versos e contos de fada. Okay. Muito obrigado, Gerson da Silva. E nós vamos partir para o nosso segundo tema, relativamente àquilo que é a questão do desembolso dos valores por parte da Comissão Nacional de Eleições, que já desembolsou os valores para a campanha eleitoral que inicia no dia 24 de agosto no país e vai culminar com a eleição no dia 9 de outubro de 2024, numa altura em que discutia-se muito a questão de falta de fundo, que a CNE dizia que não tínhamos fundo para, de facto, fazer face a essa questão do processo eleitoral e, felizmente, já temos o dinheiro, já começou com essa distribuição. Marcelo, eu vou começar consigo relativamente a esta questão dos dinheiros da campanha eleitoral. Já está aí, começou a distribuição dos valores, tantos milhões, e há muitas expectativas que estão em volta desses valores também por parte dos partidos políticos que vão à campanha eleitoral, e o MDM também não foge à regra, está nesse processo eleitoral. Como é que olha para essa questão? Houve essa demora, mas houve desembolso para a campanha eleitoral. A este valor, como é que analisa a recepção deste valor e os partidos políticos, já também que faz parte de uma formação partidária, como é que ela é canalizada esse dinheiro, porque o Estado tem reclamado muito por falta de justificativa. Diz que há partidos que não conseguem justificar os fundos que são alocados para a campanha eleitoral, e há quem entende que também há partidos que aparecem no período eleitoral, também das presidenciais, mesmo conta desse valor. Sobre a gestão desse valor, acredita que é uma gestão transparente por parte dos partidos, e pode também partilhar a experiência que o MDM tem tido nesta gestão desses valores? Boa noite e muito obrigado por esta oportunidade, que é para partilhar a opinião com os colegas do painel, e desde já saúde também, e saúde também o estimado telespectador de casa da STV. Bem, e se calhar antes de ir nessa questão que me coloca, talvez apresentar um pequeno ponto prévio, tem que ver com a campanha, com as atividades da pré-campanha, para falar concretamente aquilo que nós estamos a ver. Penso que foi desde semanas passadas, mês passado, se não me engano, em que fomos chocados com a aquisição por parte do Ministério da Educação, com cerca de 124 viaturas, se não estou errado, 124 viaturas, mas que entra num contraste, porque quando olhamos para o setor da educação, há problemas que penso que o setor devia prestar atenção, nomeadamente a falta de pagamento de horas extras para os professores, e não só, mas também pagamento de salário normal. Temos verificado que costumam acontecer atrasos frequentes. Há uma desmotivação generalizada de todo o funcionário do Estado, e em particular do setor da educação, mas também temos situações de crianças que até agora estudam no ar lento, e o tempo de frio até não assistiam aulas, e por outro lado, vemos que o Ministério da Educação está empenhado em, portanto, agradecer, portanto, reforçar os meios circulantes para os seus dirigentes das direções distritais. Agora, o que é que está a acontecer agora é que a informação que nós estamos a receber é que, afinal de contas, essas viaturas foram adquiridas que é para reforçar a campanha do Partido Frelimo. Portanto, são informações muito fidedignas e já estão a serem usadas essas viaturas. Portanto, usou-se o erário público, usou-se instituições do Estado para a aquisição de meios que, a priori, até mesmo para o Estado, não eram prioritários. O que nós estamos a ficar a saber é que
essas viaturas, afinal de contas, foram adquiridas em nome do Estado, mas para estarem ao serviço do partido no poder. Portanto, este partido que hoje em dia pretende voltar a concorrer, não sei com que moral, porque, como dizia um jornalista num dos seus postos, Matias Guente, que eu respeito muito, diz que há um partido que não conseguiu resolver problemas dos raptos, não consegue resolver o problema dos juízes, não consegue resolver os problemas dos médicos, não consegue resolver o problema dos professores, mas mesmo assim quer pedir para ser votado. Não sei que problema é que vai resolver um dia. Agora, indo para a questão que me coloca, que tem que ver com a questão do reembolso dos valores que é para financiar a campanha dos partidos. Talvez explicar ao estimado telespectador que esta é a única campanha que o Estado financia, mas temos tido outras campanhas, portanto, essas eleições gerais. As eleições autárquicas, cada partido portanto, concorre com os seus meios. Se calhar seja por causa disso que não temos tido muitas participações. Agora, há um pecado também que vem com este processo, porque é de lei. O grande pecado tem a ver com timing, porque o valor devia ser dado aos partidos políticos com 21 dias de antecedência, portanto, antes da campanha. Isto é para permitir com que os partidos políticos, porque a maior parte do material que tem que ser adquirido, porque já vem em termos de referências, o governo ou o Estado moçambicano já tipifica que tipo de material ou que despesas devem ser gastas com aquele valor, portanto, que tem a ver basicamente com material de propaganda. Este material, muitas das vezes, ou quase que todos os candidatos, todos os partidos, recorrem ao mercado internacional, não é a nível interno. Portanto, o maior fornecedor deste material tem sido nos últimos tempos, a China. Agora, e tem tempo para você poder solicitar este material. Então, o legislador, ao dar este período de 21 dias, pelo menos permite com que os partidos se façam os seus contactos, solicitem o material que querem, para que dentro daquele período o material esteja disponível e para arrancar com as atividades da publicidade e propaganda. O problema que aparece agora, logo a priori, é que este dinheiro apenas foi anunciado hoje, ainda não está disponibilizado. Hoje é sexta-feira, ainda não está disponível, foi anunciado, foram anunciados aqueles valores e eventualmente pode chegar até a próxima semana, até sexta-feira, antes de estar disponível. Ao proceder-se desta forma, significa que os partidos já ficam sem meios de como é que vão iniciar a campanha. Ora, se o dinheiro é para custear o material de propaganda, o material de propaganda para você solicitar leva tempo. Não é por isso que o legislador diz que não, tem que ser 21 dias antes do início da campanha. Você já não vai a tempo de solicitar. Ou você vai solicitar o material, ou vai ter que iniciar com a campanha usando meios próprios. Ao usar meios próprios, você usou o dinheiro que tinha que usar para outra despesa, para solicitar o material de publicidade, e ao passo que, chegando o dinheiro, tem que usar para outras despesas. Outras despesas vão considerar que já não estão no rol do leque das despesas que o governo ou que o Estado prevê. Vamos supor que existem partidos que já solicitaram camisetas, já mandaram fazer bonés, já mandaram fazer outro instrumento de publicidade. Já fizeram isso com o dinheiro pessoal, dos membros. Sim. Entra este dinheiro já no meio da campanha. Este dinheiro é usado, por exemplo, para, vamos lá, alimentação, para as pessoas que estão na campanha. Mas a parte da alimentação já não vem na rúbrica. Mas por que não levar esse dinheiro, já que os membros tiraram, aquele material foi comprado e faturar com aquele dinheiro? Não é fazível? Sim, mas o problema é que como é que você, porque a condição até, porque o dinheiro é reembolsado em 3 fases. Sim. Tem a primeira fase, Sim. em que tem que aparecer, depois você tem que justificar. Sim. A condição para você aceder à segunda fase, segunda tranche, é você mostrar justificativos. Sim. Mas para mostrar justificativo, tem que também mostrar recibos ou faturas daquelas coisas que já vêm de antemão, que você tem que usar para... Acontece que você já adquiriu esses produtos. Sim. E pode ser que você tenha adquirido, por exemplo, oferta. Não tem recibos ou oferta. Sim. Então, qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é que você há de ter o dinheiro, pode usar em outros, ou terá que acumular na mesma despesa que você já pagou, ou então há de ter dificuldade de justificar. Está a perceber? Aí está o problema. Então, eu penso que aqui há também aquilo que eu chamaria de má-fé, que é para criar confusão nos próprios partidos. Portanto, o Estado, o gestor dos órgãos públicos, penso que em algum momento parecem agirem de má-fé, que é para atrapalhar o trabalho, a organização que os partidos políticos devem imprimir para poderem fazer as suas atividades dentro das normas.
Agora, o outro elemento que está a levantar tem que ver com o aparecimento de partidos chamados cogumelos, né? Na época eleitoral, que vão encaixar aí milhões, tem outros que vão encaixar 10 milhões, e 8 milhões, 4 milhões, que nunca tiveram atividade política. Eu penso que nós temos que tirar uma eleição muito simples disto. Os partidos políticos, para serem financiados, devem mostrar numa eleição anterior que são capazes. Ou seja, eu penso que em Angola nós temos exemplo disso, em que não são todos os partidos que têm acesso ao financiamento, portanto, verifica-se o desempenho anterior deste partido. Se um partido, por exemplo, como o PIM, desde que existe, nunca sequer conseguiu eleger-se, como é que de eleição a eleição você vai dar dinheiro? Porque ele não há de conseguir se eleger. Então, eu penso que nós temos que chegar numa fase em que, não, senhor, você não conseguiu se eleger no processo passado, então não precisa, já não tem como, o Estado não pode gastar dinheiro consigo porque não consegue se eleger. Agora, eu acho que assim íamos poupar. Agora, interessa também os gestores, portanto, interessa o sistema, que é financiar esses partidos. Há de perceber que esses partidos, boa parte deles, são partidos também criados pelo sistema, que é para exatamente criar aquilo que se chama de dispersão do voto. Portanto, a intenção é essa. Obrigado. Doutor Pangai, eu vou para si. Aqui, essa narrativa também está a trazer o Marcelino, da questão de que pode ser autopropositado, mas a grande questão, que também já havia anunciado o Marcelino, é a questão dos partidos extraparlamentares. É verdade que no âmbito do multipartidarismo abre-se esse espaço, mas o problema desses partidos que aparecem, que não têm assento na Assembleia da República, aparece no período eleitoral, sendo nas presidenciais, sim, e concorre. Mas o problema é o que é feito desses partidos depois. É que esses partidos depois disso também desaparecem. Aqui não pode o Estado criar um mecanismo de fiscalização, de tentar perceber, afinal, qual é a sua ação política? Ou o senhor está a aparecer no tempo eleitoral por quê? Ou haver exigência de haver um caderno de que não, o senhor tem que apresentar o que fez durante, onde esteve ao longo desses anos aqui, para poder ter acesso ao dinheiro. Porque eu posso acordar, o Gerson pode acordar amanhã e criar um partido, até há 2 dias pode criar partido, depois submeter lá o projeto e ser aprovado, e ele já tem dinheiro. Depois das eleições também desaparece. Quer dizer, temos muitos partidos assim. Isto, de alguma forma, não atrapalha o erário público, acaba sendo, quer dizer, haver esses despesismos sem necessidade. Essa é outra questão. Há essa questão de que o surgimento dos partidos da oposição interessa a alguns partidos, e porque há dispersão de voto aqui e, consequentemente, o partido no poder vai tirar proveito nisso. Não sei, vamos falar a mesma língua, não sei, está a falar de partidos, aquilo que eu considero clubes de amigos. Então, aqui estamos a ver a questão da distribuição de valores aos clubes de amigos. E não há esse sentimento de vergonha do que está a acontecer no país. Não há exigência de prestação de contas, mesmo se a amizade fosse de limites. Você algum dia tem que perceber o que ele foi fazer com esse dinheiro. Nós vimos os autocarros que foram distribuídos às tais cooperativas. Foram entregues autocarros novos, 0 km, a custo zero. Onde estão aqueles autocarros? Quem fez a prestação de contas sobre a utilização daqueles autocarros que deviam servir para o transporte do pessoal? Não houve nenhuma justificativa disto. Durante o período de Gebusa, nós tivemos 7 milhões que eram distribuídos por distrito. Sim. Qual foi, efetivamente, até em alguns casos, também, essa questão de distribuição de valores a esses clubes de amigos vem acontecendo eleição após eleição. E aquilo que desculpe, também vamos corrigir essa questão. Temos aqui o Marcelino do MDM, temos aqui o Marcelino Pangai acadêmico. Então há essa questão que temos que destrinçar. São 2 Marcelinos aqui que não são a mesma coisa. Então era preciso que pudesse verificar. Olha, num país... Mas também sou acadêmico. Num país... Não, estamos a falar de... Há um Marcelino do MDM, aqui estamos a representações, né? Sim, temos um Marcelino do MDM. Esse Marcelino aqui não tem nada a ver com o MDM. Yeah. Esse Marcelino aqui é acadêmico. Era essa questão que nós devíamos... Mas como todos são Marcelinos, não tem problema. Como todos são Marcelinos... Então, é nesse contexto que estamos a dizer que num país onde as crianças estão sentadas no chão,
num país onde os enfermeiros não têm luvas para poder tratar os doentes. Temos a coragem de poder fazer essa distribuição de valores chorudos a esses clubes de amigos. Era preferível até dizer que não há eleições porque não temos dinheiro. Esse dinheiro ser encaminhado para essas situações sociais que praticamente o país está parado neste momento. Não faz sentido esses valores, estamos a falar que chegam até 40 milhões a serem distribuídos por partido, vendo as pessoas até a morrerem de fome. Não estamos a desenvolver a agricultura porque não temos investimento para tal. Não estamos a desenvolver o turismo, não temos o valores para tal. Não estamos a investir para o setor da educação porque não existe dinheiro para tal. Mas temos dinheiro para poder distribuir aos clubes de amigos, aos partidos políticos. É muita pena isso que está a acontecer. Em relação ao atraso, pode acontecer que até alguns não precisavam de nada desse valor. Então esse atraso ali pode ser até uma situação propositada, porque pode não prejudicar a ninguém sobre essa questão. Então, aqueles que efetivamente precisam podem estar, de certa maneira, prejudicados, porque, na verdade, esse valor dificilmente vai ser usado para o material de campanha, pelo período que está a faltar. O que vai acontecer é que vão arranjar, como a corrupção está estendida em todo o canto, vão arranjar recibos para justificar esses valores, mas nunca efetivamente usar para isso. Aliás, se calhar até alguns viram que de 5... Quem que não pretendia fazer de 5 em 5 anos somar uns 40 milhões para o seu bolso? Vão receber esse valor, a pensar daqui a 5 anos, voltará a meter novamente um expediente. Mas só Pangai, não acha que o governo, o Estado, deveria apertar os requisitos relativamente à questão para o desembolso desses dinheiros? Estamos a falar dos partidos que aparecem no período eleitoral. PBD, por exemplo, que existe, tem a sua sede, mas eu, pelo menos, ainda não vi, ao longo desses anos aqui, não vi nenhuma ação política desta formação partidária, mas está aqui e vai gozar desses valores. Não tenho nada contra também essa formação partidária, mas estamos a falar numa situação em que o Estado tira dinheiro, que é o dinheiro dos moçambicanos, de uns partidos que ao longo dos anos, 10 anos, nada faz. Não, nem conhece o secretário-geral, quer dizer, não se conhece ninguém. Não, virou negócio. Virou negócio. De 5 em 5 anos, esses clubes já sabem de que nos próximos 5 anos vou amealhar 40 milhões de meticais. E vai ficar preso. Isso aí é um jogo, pura simplesmente. Não temos indivíduos sérios, efetivamente, que poderia fazer essa análise para poder travar isso. Porque se tivéssemos pessoas, de fato, com uma identidade moçambicana, que sente por este país, teria sentado e refletir sobre esses valores que estão sendo distribuídos pelos indivíduos que, ano após ano, que por assim, às vezes só vão conseguir 2 votos dele mais da esposa dele. E termina por ali assim, não tem mais outros mas no entanto amealhou tantos valores assim. Agora, em relação, eu acho que até, já que estamos nesse cenário, eu tenho uma proposta aqui. Sim. Suspender a eleição presidencial. Por quê? Vamos pegar os 4 candidatos, sim, não é? Os 4 candidatos, sim, eles vão presidir o país de uma forma rotativa. E que esses 4 candidatos poderiam ter, aliás, podíamos adicionar o 5º candidato que sairia da sociedade civil. Teríamos 5 pessoas a dirigir este país. De que forma? De que maneira? Esses 5, as decisões que sairiam de lá, cada um tinha o poder de veto, não é? Vamos ter durante o primeiro ano, a monitorar, quer dizer, a agilizar o processo, não é? Mas as decisões devem ser unânimes. Basta aquilo que está acontecendo nas Nações Unidas, não é? Os membros permanentes, basta vetar, aquela decisão não vai. Então, se nós tivermos esses candidatos, todos eles, a assumir a presidência do país de uma forma rotativa, mas que cada um tenha o poder de veto com relação aos projetos, com relação ao desenvolvimento social do país, até porque seria a unidade nacional. Cada grupo havia de se sentir representado na presidência.
Temos a Renamo, temos a Frelimo, temos o MDM, temos CAD, vamos ter a sociedade civil, todos eles têm seu grupo que lhes apoia. Estaria ali num processo de governação daqueles 5, tem um direito de veto. Basta ver o veto, então esse projeto não vai. Então, mas há um requisito muito simples, que eu acho que poderíamos até... É verdade que já para este processo não vamos... Sim, mas há um ponto também antes de querer acrescentar mesmo para fechar, para passar para o Gerson. Qual é o critério para a distribuição dos valores, já que faz parte de uma formação partidária, para a distribuição dos valores, porque há essa oscilação? Qual é o requisito? Não, ali existem dois elementos a distinguir. O primeiro, que ali a época desses valores, alguns aparecem com valores altos. Sim, sim. Para os partidos que concorrem, aliás, vamos dizer assim, existe um valor que é alocado para o candidato presidencial. Sim. Estamos juntos? Sim. Que penso que para estas eleições está nos 21 milhões 21 milhões, sim. Para todos os candidatos presidenciais. Sim. Para o seu turno, existe um valor que é alocado aos partidos. Ok. E esta alocação do valor que é dado aos partidos também tem a ver com portanto, o nível de vamos lá, se o partido concorre ao nível nacional, em todos, portanto, concorre em todos os círculos eleitorais. Então, tem um budget específico, ou concorre em alguns círculos eleitorais. A variação dos valores depende dos círculos eleitorais que os partidos concorrem. Para os 3 partidos principais, o valor coincide, porque primeiro tem um candidato presidencial, há de perceber que o valor dos 40 milhões, ali tem um valor que é alocado ao partido e há o valor que é alocado para o candidato presidencial. O mesmo valor que, por exemplo, o Venâncio Mondlane recebeu é o mesmo que o Lutero recebeu, o mesmo, aliás, recebeu, não vai receber, é o mesmo que o Chapo vai receber, é o mesmo que o Sufo há de receber. O remanescente vai para os partidos que concorrem, que são os partidos que concorrem para todos os círculos eleitorais. Agora, o que eu estava a dizer mesmo, de como é que nós podemos fazer para os próximos processos, para evitarmos, parece que estamos a desperdiçar recursos, eu também concordo, tem muito dinheiro que é usado, e eu acho que o critério mais objetivo seria se o partido concorreu nas eleições autárquicas ou não. Porque as eleições autárquicas é um ensaio, o Estado não financia eleições autárquicas. Participam os partidos que de antemão têm uma base social, não é? Tem uma base social, tem membro, tem estrutura, vão participar. Então, se participou nas eleições autárquicas, participou ao nível nacional ou não, então as autarquias ou não. Então, aí já teríamos indicadores claros, porque existem partidos que só têm documentação, fica ali no escritório. O escritório durante 5 anos não é visitado, só quando está prestes a chegar essas eleições gerais, quando se lembra, afinal de contas temos estatutos, temos regulamento, então podemos... Quer dizer, lembra-se também do partido. Sim, mas para os partidos que trabalham seriamente, como o MDM, penso que até um valor ilusório. Porque, olha, para os partidos que trabalham seriamente. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Gerson da Silva. Parece aqui não há concordância relativamente à questão de que o MDM está a trabalhar seriamente, mas isso é um outro ponto. Mas Gerson, antes provavelmente, acho que caso queira acrescentar algum ponto relativamente a essa questão de Marcelino, permita que eu coloque este ponto relativamente também à questão do surgimento desses partidos. Esses partidos que surgem, quer dizer, se formos a olhar um pouco as organizações sociais, algumas organizações sociais são mais ativas mais que os partidos políticos que aparecem no período eleitoral. A sua análise? Bem, antes disso, eu olho com muita tristeza essa situação desse jogo político. O mais engraçado ainda, faço o termo, é a credibilidade que seus membros, a coragem que os seus membros têm de aparecer ao público, dando a entender que entre eles um é mais sério que o outro. Quer dizer, é fazer parte da publicidade ou do jogo político, né? Mas contudo não é essa a questão do fundo. A questão do fundo é que o povo moçambicano, infelizmente, está sujeito a esses teatros eleitorais. Faz parte do processo de crescimento e temos que respeitar. Agora, quanto a isso, eu acredito, eu estou em pleno acordo. O Estado deve começar a ser um bocadinho mais objetivo em relação a essas brincadeiras eleitorais. Qualquer sapateiro hoje, faça o termo, acorda neste país e decide que, em nome do povo,
vai governar e o resultado é esse. Até porque desta vez o Conselho Constitucional queria também endereçar os parabéns, foi um bocadinho rígido na seleção dos candidatos. Não é porque os que foram eleitos ou passaram para esta fase sejam mais ou menos sérios que os outros, não. A verdade é que, pronto, é aquela coisa de, pronto, entre uma mentira e uma que vamos acreditar menos num e fazemos de conta que existem eleições, uns fazem de conta que governam, outros fazem de conta que são sérios e o país vai andando. Mas até porque desta vez penso que os próximos períodos eleitorais deve haver uma tendência progressiva de critérios para minimizar a adesão, porque seriam, por exemplo, mais uns X partidos e nós como moçambicanos estaríamos a pagar o preço. Agora, quanto ao resto, eu represento uma organização da sociedade civil que estamos no mercado, sim, há pelo menos 5 anos, e nós temos mais visibilidade que muitos partidos. Portanto, eu concordo com essa posição. Esses partidos aparecem, como disse o colega, como fossem cogumelos, aparecem nestes festivais em que está tudo de pernas para o ar, aproveitam da fragilidade que o Estado dá ou a abertura que dá para poder ir buscar o erário público para a satisfação de interesses pessoais. Porque eu não posso acreditar que um partido, podemos considerar um partido como o PIM e dizer que não, o PIM é um partido para que queira servir de alternância do poder. Porque o PIM resume-se na pessoa do seu presidente. Eu, pelo menos, não conheço outro membro do PIM, a não ser o próprio presidente Jacob, que com muita fé ele ainda insiste em dizer que dirige um partido. Na verdade, ele dirige a ele mesmo. Portanto, é título de exemplo. Ainda existem milhares. Agora aparece o outro RD, Renam Democrática. Aparece o outro. Quer dizer, parece que aqui é um festival de partidos. Mas também isso é uma explicação. O Estado também não é muito rígido nessa situação. Parece que o Estado gosta de ver esses senhores a brincarem com o povo moçambicano. Eu acho que era o tempo da Procuradoria-Geral da República poder começar a investigar essas situações, porque é erário público, é dinheiro dos moçambicanos, como esteve a dizer o Dr. Pangar, que poderia ser alocado em outros setores. Numa situação em que os professores estão com problemas de horas extras, os polícias recebem mês sim, mês não. O próprio Ministério da Educação consegue comprar 100 e tal viaturas num contexto em que o próprio professor que dá aulas não tem condições, muitos deles não têm bata, dão aulas ao ar livre, e o próprio diretor, sendo dirigente, ele mesmo não tem vergonha de entrar num carro de 5 milhões com ar-condicionado, carro 0 km, para ir fazer uma visita a um terreno, porque não é escola. Escola pressupõe ter paredes e infraestrutura. É fazer uma visita a uma árvore e ver moçambicanos apanhar o frio, a fazerem de conta que estão a ter aulas, a ser ensinado com um professor desmotivado, sem horas extras, com salário que cai a conta gotas, sem condições mínimas, muitos deles até nem quadro tem, e o mesmo dirigente vai lá sem vergonha num carro de 5 milhões, ou seja, ele entra numa sala de aulas ou num bloco, porque 5 milhões dá para fazer paredes, cobertura, ainda que não seja de grande qualidade. Ele vai visitar um terreno com uma árvore, ele considera que é uma escola primária. Ele sai lá, eu estou a dirigir, eu sou diretor de árvores. Quer dizer, eu não sei se é árvores ou diretor de terras, mas ele é diretor de quê? E ver miúdos inocentes que não pediram para nascer nesta pátria estão a ser vítimas de um sistema mal governado. Portanto, 124 viaturas, parece que foi isso que disse, dava no mínimo para construir 124 blocos, ainda que fossem de 3 salas. Então, preferimos dar vazão, dar prioridade a uns carros, meios circulantes, que a qualquer momento podem ser destruídos, porque são meios fúteis, faço o termo, sem nenhum valor
pelo menos patrimonial, para o alcance das próximas gerações, em detrimento de salas de aulas. E os dirigentes acham esta situação anormal, normal, e vêm trazer transparecer ao povo. Agora, tem uma explicação no meio de tudo isso. Nós percebemos, querendo como não, que todas as fraudes eleitorais, diretamente os professores estão envolvidos. Se calhar, posso estar enganado, seja este o momento, ou seja este o acordo, ou o acordo de cavalheiro, que de modo a que os mesmos tenham o espaço a serem agradecidos pelo trabalho. Se formos a visitar um bocadinho a história dos pleitos eleitorais nas eleições passadas às autárquicas, há um professor, acho que é diretor pedagógico, salvo erro, que até foi vítima de civis, foi agredido com a população, foi despido, um pai de família, e quando acabou os pleitos eleitorais, por quê? Porque fugia com uma ata, não quis assinar uma ata na província da Zambésia, e de fim do tal teatro em que ele foi vítima, ele aparece a ser empossado como diretor de uma escola. Se nós formos a visitar um bocadinho, o diretor de escola, o diretor de um distrito, não sei muito bem, se nós formos um bocadinho fundo a esta situação, podemos eventualmente, se calhar, ter sido um dos beneficiados das 124 viaturas. Não estará o Estado a ser usado para agradecer os que fazem favor nos partidos, em particular o Partido Frelimo? Porque essa história é muito visível na Frelimo, porque a Frelimo governa o país. Mas se formos a prestar atenção, nos partidos políticos, todos têm os mesmos ideais. É verdade que um difere de um é outro ponto. Isso eu volto só para terminar. Essa comparação ou estes modos operantes, eu faço uma análise extensiva às igrejas, faço o termo, porque as igrejas é o mesmo sistema. Todos fazem milagres, todos são melhores uns que os outros, mas no final não conseguimos ver nenhum cego que foi curado, não conseguimos ver nenhum paralítico, mas todos dizem isso, que fazem isso, paralíticos. Quer dizer, nós estamos com valores de uma sociedade degradada. Isso é um bocadinho mais profundo do que necessariamente comprar um carro, nós vemos um carro. Isso é mais uma questão de princípios e valores sociais do que necessariamente o que nós vemos à vista. Obrigado, Gerson da Silva. Nós vamos para o nosso último tema, relativamente à questão dos raptos no país. A comunidade momentana reuniu-se recentemente para discutir a questão dos raptos no país, e isso acontece também depois do Presidente da República ter se pronunciado à volta deste assunto e tendo dito que era preciso que os que são vítimas dos raptos colaborem com a autoridade e denunciem esses atos, e a comunidade momentana apareceu a dizer de viva voz que eles têm colaborado com as autoridades, mas mesmo com isso não há resultado por parte das autoridades policiais, e acusam as autoridades governamentais de estarem envolvidos nos raptos que ocorrem no país. E Pascoal Ronda, o ministro do Interior, também apareceu a tentar rebater essa questão. Diz que não é bem verdade que haja elementos do governo assim que é envolvidos nestas práticas ilícitas, e se caso haja, que provem com documentos que haja esse envolvimento. E também acabou dizendo que um dos intervenientes que deixou ficar este ponto estava um pouco emocionado e compreende esta emoção deste cidadão que também teve o pai raptado já há alguns anos, que interagiu com todas as forças vivas do país, incluindo o antigo Presidente da República, Primeiro-Ministro e outras entidades, e tendo em conta o seu estatuto em que foi o deputado da Assembleia da República, tem essas ligações com essas figuras públicas, mas nada resultou, e constituiu-se uma comissão que não resultava em nada, composta por 18 pessoas a 12, mas acabou abandonando e tiveram que pagar o dinheiro que os sequestradores pediram. E no dia em que pagaram o dinheiro, no dia seguinte a polícia ligou para a família a convocar a mesma para aparecessem nas autoridades para perguntar se de facto teriam pago o dinheiro, quanto que pagaram às autoridades. A questão que fica: como é que chegou
essa informação às autoridades policiais. Gerson, vou começar consigo mesmo, relativamente a essa questão dos raptos. É um problema sério. E temos uma senhora que a polícia apresentou recentemente, que é ex-sogra de Nissa Tare, alegam que seja mandante dos raptos que acontecem na cidade de Maputo, e há quem entende que não. Esta é uma tentativa, na verdade, de justificar esta onda de criminalidade que assola a cidade de Maputo. Pode ser o caso que a senhora esteja envolvida, mas ela, de mandante dos raptos, não tem nada. Qual a análise que faz? Temos aqui a comunidade momentânea que apareceu, deu voz, deu cara, e disse de viva voz que há pessoas envolvidas no governo nessas práticas ilícitas. Bem, nós temos que perceber, primeiro, a minha formação de base me proíbe emocionalmente de poder fazer acusações sem provas. Este é o primeiro aspecto. Mas nós também temos que perceber ainda nesta linhagem o problema que se coloca no sentido do crime organizado. O crime organizado, ele tem várias fases. O crime organizado anda, de certa maneira, o crime organizado tem a capacidade de se perpetuar, de se instalar no Estado e depois controlar o próprio Estado. Certo. Diz assim a gíria popular: um Estado que não controla o seu criminoso corre o risco de ser controlado por eles. Certo. Então, é preciso nós percebermos as anuências disso. Não se explica que em 12 anos, salvo erro, só são encontrados os executores não mandantes. Certo. É verdade que não podemos discordar que os mandantes, ou seja, este é um crime que envolve até pessoas de outros estados. Sim. Por exemplo, se uma das pessoas usa, por exemplo, as novas tecnologias, facilita, de certa forma, algum tipo de reação nesse aspecto. Por exemplo, se usas um cartão de um país qualquer aqui para fazer ligações, teremos dificuldades, as nossas autoridades, de poder investigar ou fazer o rastreio deste número, porque a operadora, para o Estado poder, por exemplo, rastrear este número, terá que meter uma autorização ao país de origem, por sua vez ele deverá ser respondido, e depois disto é um processo que, parecendo que não, e nessa altura o próprio criminoso, para ele se instalar, o próprio criminoso, parecendo que não, eles estudam as fraquezas do Estado. Eu citava, outro dia conversava com alguém sobre o terrorismo. Por exemplo, se formos a ver os próprios terroristas, eles estudam a fragilidade do próprio Estado, certo. O número de elementos, uma esquadra, a reação de uma esquadra até o comando provincial, quantos quilômetros tem, quantos elementos tem, se por exemplo, qual é a força, usamos uma força física, se por exemplo atacarem a esquadra, de onde é que vem a origem ou a linha de socorro, quanto tempo vem, quer dizer, isso tudo estuda-se, da mesma maneira que o Estado estuda os perfis dos criminosos, sim. Os criminosos também estudam o perfil do Estado. Sim. Mas isto também é preciso nós percebermos que o crime não se combate, no como geral, o crime não se combate com força. O crime, sim, é um jogo de inteligência. Sim. Então, é preciso também termos pessoas capacitadas para isso. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é preciso que haja vontade política. O Estado é soberano, o Estado pode, de certa forma, ignorar todos os preceitos legais. E quando quiser combater algo, o Estado acaba. Eu, por exemplo, na altura que eu comecei a estudar, até uns 10 anos mais tarde, nós levávamos reguadas na escola com apagador, quando nós não fazíamos um TPC ou algo que se pareça. Quando o Estado decidiu acabar com aquelas práticas, porque, de certa forma, era violência baseada no gênero ou em crianças, o Estado acabou. Então, é preciso nós percebermos, e também não se explica como é que um criminoso ou um sequestrador consegue raptar vítimas, colocam ao lado de uma esquadra, recentemente na Matola, num condomínio em que o acesso é restrito, tem lá seguranças, mas conseguiam colocar lá a vítima ao lado de uma esquadra. Quer dizer, isso tudo, se nós formos a perceber, e pedirem resgates exorbitantes, e as vítimas conseguem pagar os resgates e depois libertar as vítimas. Quer dizer, isso é um processo contínuo, o princípio da continuidade, como o doutor
Pangai esteve aqui a nos dizer, esse é o princípio da continuidade da criminalidade. Portanto, é preciso que hajam, quer me parecer, que existem interesses de algumas pessoas em que este crime continue, porque não se explica, em todos esses anos, não se apanham os mandantes, mas sempre existem os executores. Alguma coisa está a falhar. Falha o Estado, falhamos nós como sociedade, falhamos nós como povo, porque nenhum Estado vence a criminalidade, nenhum Estado vence uma guerra se não tiver o seu povo do seu lado. Aqui parece que há uma espécie de um pacto social que está quebrado. Obrigado, Jason da Silva. Professor Pangai, eu vou para si. Essa questão dos raptos, que de alguma forma está a preocupar a sociedade moçambicana, principalmente a comunidade momentana, que veio a público manifestar o seu descontentamento relativamente a este assunto, que já perdura alguns anos. Como é que analisa essa questão dos raptos? Como é que olha essa questão dos raptos? Os raptos me parece que é uma organização criminosa, bem sofisticada. Se olharmos naquilo que aquele cidadão foi detido na Matola, em que contava um pouco relativamente àquilo que é a operação. Ele, por exemplo, trabalhava, ele é responsável por arrendar casas, mas ele nunca conheceu a pessoa que lhe dá a ordem. Simplesmente recebe a ordem por intermédio de um telefonema, procura a casa, recebe dinheiro para fazer pagamento e não conhece quem lhe está a pagar o dinheiro. Quer dizer, é um pouco disto que estamos a falar, de um crime organizado sofisticado que possivelmente envolve muito mais do que o que nós esperamos. E a polícia apresentou esta semana uma senhora que alega sendo o mandante dos raptos. Como é que analisa essa questão dos raptos? Acredita que há alguns elementos que estão envolvidos do governo, segundo esta comunidade, nesta prática ilícita? Não, se calhar sim, houve essa questão da contradição com aquilo que a comunidade momentana disse, naquilo que, em resposta do pronunciamento do ministro do Interior, Pascoal Ronda, e que ele apareceu dizendo que não há evidências que possam mostrar isso. Obviamente que todos os pronunciamentos eles devem ser fundamentados. Mas também a comunidade momentana diz que não tem como poder, aliás, não há como fundamentar isso, porque eles, de acordo com o que eles veem no seu dia a dia, acreditam que os membros da PRM eles estão. Então, é uma informação que, palavra luta contra a outra, que não há como podermos, neste momento, mas, mesmo relativamente à comunidade momentana, não é pouco estranho, olhando para o depoimento dos intervenientes, disse que quando a família decidiu pagar o dinheiro de resgate, hoje pagaram dinheiro do resgate, amanhã, no dia seguinte, eram solicitados para saber quanto é que pagaram do resgate aos criminosos. E a família, em nenhum momento, divulgou essa informação. Sim, é o seguinte, é que são palavras. É preciso poder... veja só como é que o ministro do Interior está a se refugiar. Está a dizer que ele quer evidências, quer prova. Como você vai poder provar isso? Trata-se da mesma maneira que está a falar aqui, de um indivíduo que só está a alugar casa, não conhece... Dificilmente. Esses senhores encontraram uma estratégia que precisa, de fato, de uma contra-inteligência para poder de desvendar esse processo. O último pronunciamento da Procuradora-Geral da República, Bushili, dizia de que os mandantes, maioritariamente os mandantes, estão sediados na África do Sul. Sim. E, inclusivamente, eles teriam conseguido esclarecer, aliás, encontraram cerca de 8 mandantes na África do Sul e que solicitou o Tribunal da África do Sul, as autoridades judiciais da África do Sul, para que colaborassem no sentido de poder conseguir desmantelar esse caso. Disse que esse caso está há mais de 2 anos ali, que não tem resposta. Não há colaboração com o setor da justiça da África do Sul e de Moçambique. Aqui também estamos a ver que mostra claramente essa capacidade de negociação que o nosso Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação deveria ter para ter uma boa relação com a África. Não faz sentido que
havendo essas evidências, e que a maior parte dos mandantes estão na África do Sul, daqueles casos que eles já conseguiram ver, e também perceberam de que muitas transações são feitas no estrangeiro, particularmente na África do Sul, por que não há essa aproximação com a África do Sul para se conseguir haver colaboração e de se esclarecer esse assunto? É muita pena de fato o que está a acontecer. Vamos ter essas acusações de ambas as partes por causa de uma situação que efetivamente inquieta a todos. Onde não existe tais evidências, as especulações sempre existirão. E por conseguinte, há esse tipo de palavras que estamos a ter. É importante que eu sempre tenho defendido que é preciso buscar a solução local. Nós temos aqui membros de inteligência do Estado que estão marginalizados. E esses aí poderiam muito bem colaborar nesse processo que está ocorrendo no país. Estamos a falar dos membros da antiga Segurança do Estado, do SENASP, que na altura não tinham telemóveis, não tinham WhatsApp, mas eles conseguiam manter esse país num paraíso, praticamente. Conseguiam dar informações ao presidente na altura, Samora Machel, de tudo quanto estava acontecendo neste país. E o presidente da República, quando viesse no comício, ele fazia a radiografia deste país. Como que ele conseguia isso? Era através desses membros de segurança que hoje estão aí a ser marginalizados, a serem desprezados, até que foram lá nos escritórios das Nações Unidas aqui em Maputo reivindicar seus direitos, mas foram ali escorraçados. Agora estamos a ter esses quadros sêniores do Ministério do Interior que também foram mandados à reserva sem que lhes sejam dados os seus subsídios de reintegração. Estão também aí a reivindicar. Tudo indica que também já estão a formar uma associação para reivindicar os seus direitos. São essas associações que dia por dia vão se formando, vendo que as suas expectativas não estão sendo alcançadas, as suas reivindicações não estão sendo alcançadas, vão se transformar novamente em exércitos que vão desenvolver guerras aqui no país. Mas, infelizmente, o governo sabe disso, que as guerras aqui vão sendo desenvolvidas por esses descontentes. Mas eles não estão interessados em evitar essas guerras, porque não serão eles a poderem ir combater. Se você tem dado exemplo, se você for a Cabo Delgado, não vai encontrar filhos ou parentes dos ministros desses que estão no governo lá no combate, no teatro das operações em Cabo Delgado. Por isso eles não se preocupam de poder evitar guerras. Quando as guerras surgirem, vão mandar os filhos dos pobres para ir à guerra, para morrer de qualquer maneira assim. Os seus filhos estão aí. Pergunte, por exemplo, a esse ministro da Defesa, que sempre diz, volta à zona de origem, não sei lá o quê, se ele tem um filho, se ele está lá em Cabo Delgado. Pergunte aos outros, o Maleane, se tem algum filho no teatro das operações. Qualquer um deles não tem. Então, estamos aqui, e essa questão é outra guerra. É um terrorismo essa da questão dos raptos. E que está a ser tratado desta maneira quando podia-se buscar a inteligência do Estado que existe no país. No lugar de procurarmos ali, gastando tanto dinheiro, buscar outras pessoas, podemos ter colaboração, mas respeitando essencialmente aquilo que nós temos. Obrigado. Marcelo, vou para si mesmo a gente fez relativamente à questão dos raptos no país. Uma situação que está a preocupar a sociedade moçambicana, e a polícia já nos apresentou vários indivíduos que supostamente estão envolvidos nos raptos, mas em nenhum momento os raptos pararam, sempre continuam a acontecer, a ocorrerem. Recentemente apresentou-nos uma senhora, que é a sogra de Nenê, diz que é mandante dos raptos, mas certamente daqui a alguns dias, 2 semanas ou um mês, possivelmente não é nossa vontade, mas irá ocorrer mais raptos no país. E nos mostra essas pessoas, mas os raptos continuam. Essas pessoas que nos mostram, será que são mandantes? Ou a polícia entende que deve mostrar aquelas pessoas como mandantes dos raptos? E os mandantes provavelmente estão sentados num ar-condicionado, num lugar bem fresco, e a controlar tudo isto. E se olharmos, fazendo uma ligação com a narrativa daquele senhor que foi detido recentemente pela polícia, diz que ele só recebia ordens por intermédio do telefone.
e recebia dinheiro, vai lá alugar uma casa tipo X, e dinheiro, vai levantar dinheiro, isto. Ele não conhece ninguém. E isto é uma das características que o crime organizado implementa. Será que essas pessoas que a polícia apresenta, de facto, de alguma forma, representa alguma coisa para o combate ao crime, este crime dos raptos, ou não? Não, os mandantes não estão na África do Sul, os mandantes estão aqui em Moçambique. E também é importante, calhar, partir de um contexto, e já te quero me solidarizar com a comunidade momentana, que tem sido vítima, praticamente, deste crime. E agora, é preciso dizer o seguinte, que estes nossos irmãos muçulmanos, com todo o respeito, eles têm sido os maiores financiadores do Partido Frelimo em campanhas. Têm sido os maiores financiadores. Há de perceber que nos anos passados nós tínhamos um homem poderoso que já desapareceu da praça no governo do presidente Gabuza, que é o Bashir. Sim. Bashir foi um dos, numa das cerimônias, numa das galas de angariação de fundo para o Partido Frelimo, uma das pessoas que gastou bilhões no leilão de uma cadeira do presidente Gabuza. Agora mesmo há um evento que também o Partido no Poder costuma fazer para angariação de fundos, e são os nossos irmãos muçulmanos que exibem bilhões de dinheiro em leilões. É só para ter ideia que numa das festas de angariação de fundo do Partido no Poder é normal um bilhete custar 150 mil meticais, 200 mil meticais. Mas já de perceber quem é que paga esse valor. Não é um qualquer, são nossos irmãos muçulmanos. E muitas das vezes são esses que exibem dinheiro ao Partido Frelimo e, meia volta, são eles que estão a ser vítima do próprio sistema que está a ser dirigido pelo Partido Frelimo. E vejam que nós estamos. E o outro elemento que também temos que associar a isso é que nós, pelo menos desde a morte do Matavel, a questão de abater aqueles que opinam de forma diferente, acho que minimizou um pouco. E no lugar de minimizar essas mortes dos homens da sociedade civil, aqueles que falam a verdade, já estamos agora a atacar, o sistema agora está a atacar o quê? Os empresários, está a atacar os muçulmanos. E essas pessoas, eles vulnerabilizam-se. O sistema sabe que o Bashir tem dinheiro. Ele, se na nossa campanha, naquele jantar, deu 100 mil, deu 200 mil, deu 1 milhão. Então, ele tem dinheiro, ele tem informação. E é esta mesma pessoa que depois eles mandam para ser sequestrado, porque tem informação. Não vão sequestrar alguém com o qual não se sabe sem dinheiro. Eu que não tenho dinheiro, não me sinto ameaçado, porque sabem que eu não tenho dinheiro. Mas aqueles que eles já sabem de antemão que esse senhor tem dinheiro, ele já mostrou, é esta pessoa que vão sequestrar. Agora, há uma inverdade que o ministro do Interior está a trazer, que eu penso que é uma vergonha. Não cabe o papel, por isso nós temos o Serviço Nacional de Investigação Criminal. O papel de trazer provas não cabe ao cidadão. Não cabe ao cidadão, não. Existem instituições do Estado cuja sua missão principal é trazer provas, não é? Por isso que temos tribunais para trazer provas. Não cabe a vítima. Como é que vão pedir vítima para trazer prova? O que nós temos que fazer como Estado, o que o ministro do Interior devia fazer, já tem uma acusação, já tem um testemunho, que eu penso que é muito valioso, de alguém que já sofreu. O que o ministro devia fazer é ir atrás daquele pronunciamento, ir atrás daquele choro. Agora, acusar porque é emocionado. Sim, senhora, está emocionado. Como não se emocionar? Para uma pessoa que já viveu na pele, ser sequestrado do pai, como é que não vai se emocionar? E ele disse até que, se querem me matar, que me matem. Porque já está num estágio em que já não é sustentável. Se querem me matar, que me matem. Mas a verdade é que existem pessoas do governo, existem pessoas ligadas ao Estado, que estão por detrás dos mandantes dos sequestros. O crime de sequestro deu lugar àquele crime que não dava dinheiro. Esses sequestradores, são os mesmos que mataram o Matavel, são os mesmos que mataram o Carlos Cardoso, são os mesmos que mataram que alvejaram o Quente, são os mesmos. Hoje em dia já não vão a essas missões em que não recebiam nada. Acho que viram que um dos polícias, um dos matantes do Matavel em Gaza, eram agentes da polícia, Cernic. Então o que é que ganhou? Cernic na quarta operação especial. Exatamente. Eram eles. Então eles já não vão nessas missões de matar jornalistas, já estão cansados porque não ganhavam nada, não é? Agora vão a missões de sequestrar o quê? Sequestrar os empresários. Os empresários que são amigos do Partido Frelimo. Portanto, os mandantes dos sequestros estão aqui, frequentam o Comitê Central, não estão na África do Sul, não. Estão aqui.
E o ministro do interior, pela forma como ele rege, e parece que até os conhece e quer os proteger. Por isso que está a exigir aquele senhor. Aquele senhor não tem uma instituição, não tem nenhuma instituição, não passou por uma formação em que vai lhe habilitar trazer provas. Trazer provas sobre um crime é matéria ou responsabilidade de uma entidade do Estado. Então como é que vão pedir uma vítima? Agora, o outro elemento que nós temos que pensar, né, são as consequências. E eu não sei o porquê que nós estamos neste nível. São as consequências. Porque, por um lado, nós temos um país em que muita juventude está a reclamar de emprego. O Estado já mostrou a sua incapacidade de empregar os jovens. Ainda ontem, o Presidente da República estava numa cerimônia, num evento dos jovens, em que reconhecia que, de facto, não fez nada. Não fez nada. Ele disse isso. Disse que estaria a mentir se dissesse que resolveu os problemas dos moçambicanos. E um dos problemas, pelo menos para aquele público onde ele foi discursar que são jovens, é o desemprego e a habitação. Estes nossos irmãos muçulmanos são eles que asseguraram a nossa economia. Pelo menos o comércio está nas mãos deles. E nós estamos a sequestrar a eles. Nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos desde que eclodiu o crime de sequestro, já perdemos muitos empresários. Então, o que é que nós queremos como Estado? Aquelas pessoas que têm a capacidade de as suas poupanças investirem aqui, estamos a sequestrar, estamos a mandar embora do país. O que é que nós queremos? Portanto, qual é o futuro que nós queremos para as gerações vindouras? Portanto, esta que é a questão. E nós temos que refletir. Nossa, já está a ir embora, por isso está aí a exonerar de qualquer maneira, porque quer, não sei, encobrir o quê, mas nós como sociedade, o que é que nós queremos? Portanto, é triste e é lamentável o rumo que o país está a tomar. Não, se calhar só para poder acrescentar algo, que isso aqui eu acho que não tem só o problema de ganância de dinheiros, isso tem também um cheiro de sabotagem à economia nacional. Olha, como estava a dizer, esses empresários, eles estão a fechar vários postos de trabalho e isso acaba prejudicando aquilo que é a renda de muitas famílias. É uma outra guerra que estamos a ter neste momento. E não acredito muito que pura simplesmente estejam atrás de dinheiros. Por outro lado, também estão a sabotar a própria governação, o próprio país, que, muito bem analisado por parte de todos nós, de toda a sociedade, tem que perceber que estamos a ser destruídos lentamente. Aliás, já não é uma velocidade, sei lá, de que maneira? Não, era preciso que começássemos a repensar neste processo e como é que nós temos que sair disso o mais rápido possível. Obrigado, Sr. Pangaia. Obrigado, Gelson da Silva, pela sua presença. Obrigado, Marcelino, pela sua presença. E desta forma, colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima semana com mais temas que marcam a atualidade nacional. E a todos que nos acompanharam, feliz domingo, até a próxima, boa noite.